Sua Bíblia, Marcos 6, a gente vai ler do 30 ao 44. E o tema que eu coloquei aqui para essa pregação, essa aqui eu não estou trazendo de nenhum pastor, não. Essa aqui, Deus colocou, até falei isso na célula essa semana, Deus colocou isso no meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos, amém? E o tema que eu coloquei aqui é evangelizar em todo o tempo. O pastor já vem falando lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Que tempo que nós temos? Todo tempo, a oportunidade que nós tivermos, nós temos que pregar a palavra. Amém? Que lá diz o que? Em tempo e fora de tempo. Então tem que pregar a palavra. Amém? Então, Marcos 6, 30 diz assim: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Amém? E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, ao lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia já está muito adiantado, despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tens? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães. E deu-os aos seus discípulos para que o pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 alcofas cheias de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Deus, aqui é a tua palavra, ó Deus. Espírito Santo, fala com cada um aqui, conforme a tua vontade, o teu querer. Ensina-nos, ó Deus, com a tua palavra, pois é nela que confiamos, é nela que cremos, ó Deus. Em nome de Jesus, fala ao coração de cada um. Nós te agradecemos pela oportunidade de poder ler e poder te ouvir, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aqui nós estamos falando de evangelização. Os apóstolos aqui, no mesmo capítulo, numa passagem anterior, diz o quê? Que Jesus orientou a cada um dos seus apóstolos, seus discípulos. Ele disse a ele o que eles deveriam fazer, e enviou eles às cidades, de 2 em 2. Para quê? Para que pregasse o evangelho. Amém? E eles foram, e eles tiveram experiências maravilhosas. Pelo menos aqui em Marcos não cita as experiências que eles tiveram, mas preste atenção, no começo aqui, no verso 30, diz o que? Os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito, como o que tinham ensinado. Outra versão diz que os apóstolos chegaram eufóricos para contar para Jesus: Ó Jesus, em teu nome nós curamos,
em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas, Jesus. E eles todos eufóricos querendo contar, e além disso nós ensinamos, ou seja, nós pregamos o evangelho, eles todos eufóricos contando para Jesus. Aí Jesus, né, lógico, contido, né, mas creio que muito feliz, de olhar para quem? Para os discípulos dele, e vendo que a alegria do que? De ir e fazer a obra. Quando nós conseguimos fazer algo, não é delicioso, pelo menos para mim, quando você vê alguém aceitando a Jesus, quando você vê alguém realmente dando a sua vida a Jesus, muito mais ainda quando é um parente, quando é um ente querido, você fica naquele entusiasmo, né? Nossa, que maravilha, ele aceitou Jesus, né? Por quê? Porque você sabe que a pessoa está ali aceitando o quê? Não somente uma religião, uma denominação. Ela está aceitando ali a salvação, ela está aceitando ali a vida eterna, ela está crendo no que o Filho de Deus fez por ela. Amém? Então preste atenção, nós podemos ser usados em todas as partes de nossa vida. Em qualquer, eu não sei cantar, mas eu sei dançar. Eu não sei dançar, mas eu sei instalar uma lâmpada. Eu não sei instalar uma lâmpada, mas eu sei fazer um PowerPoint. Eu não sei fazer um PowerPoint, mas eu sei falar. Eu tenho facilidade de chegar e fazer amizade. Não digo 100, mas 99,9 das mulheres são assim. Você põe um monte de homem junto e põe um monte de mulher junto, quem vai pegar amizade primeiro? Mulher. O homem vai pegar, mas vai demorar mais um pouquinho, porque um vai começar a examinar o outro. Só olhar. Que o homem é assim, ele não. Agora a mulher não. Então, você viu aquele negócio? Olha, o que você veio fazer aqui? Nossa, eu também, nossa, tá difícil, né? E a mulher é assim, entendeu? Então, querido, use essa facilidade que você tem de se comunicar para quê? Para pregar o evangelho. Uma palavra, ela surte efeito. Uma palavra. Quanto mais uma frase, Jesus te ama. Mas isso é um jargão? Mas é a palavra de Deus. Ela é eficaz. Amém? Então nós temos que usar, nós temos que evangelizar em todo o tempo. Amém? Ontem, por exemplo, nós estávamos falando lá no nosso discipulado, para líderes, né? Falando o quê? Sobre a escolha dos discípulos, de como foi a escolha dos discípulos. Preste atenção. Eu pus uma pergunta aqui, né? Você espera ser usado? Ou você quer ser usado? Qual que é a sua vontade hoje? Você está esperando? Não, estou esperando alguém vir me chamar. Estou esperando alguém vir atrás de mim. Estou esperando uma oportunidade, né? Jesus, Senhor Deus maravilhoso, tudo obrigado pela oportunidade. Pastor, obrigado pela oportunidade de hoje aqui poder cantar. Amém? Ou você quer dar um passo à frente? Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado. Aonde? Não sei. Eu preciso fazer algo para o Senhor. O Senhor deu a vida por mim. O Senhor sacrificou pela minha vida. O Senhor apanhou, não falou nada. Cuspiram no Senhor, açoitaram o Senhor, mataram o Senhor. Por quê? Para me dar a vida eterna. Eu preciso fazer algo, eu preciso dar algo em troca. Eu sei que nada o que eu fizer chega perto do que Jesus fez por mim. Mas lembra que a gente aprendeu aqui há 2 domingos passados? Permute. Ele me deu algo, eu preciso dar algo para Ele. O que eu posso dar para Ele? A minha vida. Amém? Então você espera ser usado ou você quer ser usado? Tem uma diferença. Se você espera ser usado,
eu vou te chamar. Hoje ainda eu vou te chamar. Vou te dar uma oportunidade. Agora, se você quer, querido, ser usado, se prepare, que você vai ser. Aliás, se você quer ser usado, você já está sendo usado. Jesus, ele diz a palavra que ele subiu ao monte e ficou uma noite toda orando. Para quê? Para escolher os seus discípulos. E dizem, né, que uma noite toda seriam 12 horas, tipo das 6 às 6 ou das 7 às 7. Então eram quantos discípulos? 12. Se ele orou 12 horas, ele usou 1 hora para cada discípulo. Mas aí sempre vem os críticos, né? Nossa, mas 1 hora para cada discípulo, e veio essas coisas chique, né? Os discípulos. Pedro, né? Diz que Pedro era inculto, iletrado. Letrado, ou seja, não sabe nem escrever. A palavra diz isso, lá em Atos, quando ele está pregando lá, e 3 mil se convertem. Diz assim: Pedro, sendo iletrado, sendo inculto, falava e as pessoas ficavam admiradas de ver ele falar, né? Tomé, por exemplo. Tomé, na escala dos discípulos, para mim, por exemplo, eu tenho meio que preconceito contra ele, fica lá embaixo. Que Jesus falou: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Depois que ele citou, chegaram nele: oh, nós vimos Jesus, ele ressuscitou. Só acredito quando ele chegar aqui, eu pôr a mão ou o dedo lá na ferida. Olha só os discípulos, sem falar em quem? Judas, que era ladrão, e Jesus colocou ele para cuidar do dinheiro. Olha só. Mas preste atenção, Paulo lá em Coríntios fala também que Deus, ele escolheu o que? As coisas loucas para confundir as sábias. Seria muito óbvio, né? Jesus chegar lá na faculdade, na Universidade de Jerusalém: quem são os melhores alunos aqui? Eu quero eles. Mas não. Jesus orou. Eu tenho certeza que Deus falou para ele quem deveria ser. Amém? O que eu estou querendo dizer com isso? Será que o Pedro lá pescando, ele imaginava que um dia ele estaria expulsando o demônio de alguém? Será que Pedro, ele imaginou que um dia ele estaria fazendo um coxo andar? Creio que não. E eu te digo, querido, será que você imagina que um dia você possa fazer isso? Eu te digo, você pode, porque o nome de Jesus é poderoso. Amém? É pelo nome de Jesus que nós fazemos essas coisas. Eles nem imaginavam, mas eles foram escolhidos. E preste atenção, eles não titubearam não. Jesus chegou neles lá, eles não tinham pescado nada. Jesus falou assim: joga lá a rede lá. Eles foram lá, pegaram um monte de peixe, né? E Jesus falou para eles: larga a mão de ser pescador de lambareia aí, vem ser pescador de homens. Diz que na mesma hora eles soltaram as tralhas e seguiram Jesus. Eu te digo, querido, Jesus, ele já te chamou, mas ainda você está com as tralhas na mão. Ah não, Senhor, peraí. Oh Senhor, não, peraí. Diz que tinha um menino que queria seguir Jesus. Chegou em Jesus e falou assim: ô Jesus, deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Jesus falou para ele: deixa os mortos sepultarem os mortos, vem e me segue. Muitas vezes nós ficamos dando desculpa: não, Jesus, tem que estudar, eu tenho que ser alguém na vida. Mas não deixe que o estudo tome lugar de Jesus. Senhor, eu preciso casar, não deixe que o marido tome lugar de Jesus. Eu preciso ter filho, não deixe que o filho tome lugar de Jesus. Pode sim casar, pode sim estudar, ter filho, amém? Mas assim mesmo, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que fazer a obra de Deus. Pedro andou sobre as águas, sempre estava lá no barquinho, firminho. O barquinho dava uma balançada, mas estava lá. Mas chegou o dia que ele olhou para Jesus
e ele viu Jesus andando. Falei: se tu podes andar sobre as águas, eu também posso. Fala para mim para ir até aí que eu vou. Jesus: pois não, chega junto. E ele foi lá, pôs um pezinho, pôs o outro e foi. Às vezes você está caminhando já, mas chega lá no meio, você olha assim: nossa, será que eu não estou deixando meus estudos para trás? Nossa, será que eu não estou deixando minha família para trás? Sabe, e vai afundando, vai afundando. Fala: Jesus, me salva. Porque começa a olhar para o lado. Lá em Mateus 6,33 diz o quê? Buscai. Pastor, eu estou cansado de escutar isso. Eu sei, buscai primeiramente o reino de Deus, sua justiça, demais coisas serão acrescentadas, blá, 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 blá. Por que não faz? É mais fácil eu murmurar do que eu fazer. Deixe as tralhas de lado e siga Jesus. Vá para o alvo. Pedro estava lá, o Pedrão. Fala no Pedro, porque Pedro, eu creio que era o mais tosco deles. Você devia falar com ele. Pensa num cara teimoso. Devia ser ele. Teimoso. Não faz. Eu estou falando do discípulo, do apóstolo. Para que acabar o culto, ele veio falar comigo: ô pastor, eu sou assim mesmo? Estou falando do apóstolo, estou falando do discípulo. Pedro, quando estava lá com Jesus, falou: Jesus, você falou assim, eu vou morrer. Não, Jesus, você não vai. Eu estou falando que eu vou morrer. Teimando com Jesus. Se preciso for, eu morro por ti. Jesus falou: sabia que você vai me negar 3 vezes hoje? Antes que o galo cante. Você nunca mais ouvir um galo cantando, você vai matar ele. Você está entendendo? Só que Pedro foi tremendamente usado, simplesmente porque ele falou para Jesus: eis-me aqui, Senhor, eu não sei falar, eu não sei escrever, não sei ler direito. Não sabe escrever porque não sabe ler. Eu não sei fazer, mas eu estou aqui. Se o Senhor veio até mim, se eu, por um acaso, por uma circunstância, o Senhor me escolheu, é porque eu posso ser usado. Então eis-me aqui, Deus. E ele foi. Isso depois que Jesus já tinha ido lá, já tinha ressuscitado, já tinha subido ao Pai. Ele estava lá entrando na porta do templo, né? E tinha o que lá? Um coxo pedindo esmola. O que ele estava esperando naquele dia? Esmola. Às vezes tem um monte de gente ali fora que está esperando o quê? Uma esmola. Está esperando um trocadinho. Perdoa, irmão, que eu estou melhorando ainda da semana passada. Estava esperando mais molinha. Só que aí Pedro falou: eu tenho um tostão, estou feio, sem dinheiro, mas tudo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Eu imagino o coxo. Quem é esse rapaz para falar levanta e anda? Quem é? Mas eu imagino na hora ele sentindo um formigamento na perna dele, e os negócios assim começando, e ele já sentindo umas pontadas assim. Algo aconteceu aqui. Algo aconteceu. E o que aconteceu? Ele se levantou e entrou para dentro da onde? O templo. Amém? Às vezes se Pedro tivesse passado direto, ele ia ficar ali pedindo esmola. Mas ele foi curado e entrou. Amém? Então é isso que nós temos que fazer. O que você recebeu, dá ao outro. Amém? Tudo que você fizer para o bom desempenho da obra de Deus, querido, seja o que for, é útil. Amém? Lá em Efésios 4, diz assim, versículo 11: e Ele mesmo
deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, e assim por diante, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do quê? Do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, amém? E ao conhecimento de quem? Dele, de Jesus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, preste atenção, cada parte é importante, você é importante, você tem que saber disso. Se você não trabalha, se você não vem, se você deixa de fazer, faz falta. Você está entendendo? Juninho machucou o pé, pergunta para ele se fez falta o pé. Não arrancou não, está lá. Mas pergunta para ele. Entrou dentro do carro lá, meu, semana passada. Nossa, cansado, tanto pular. Você está entendendo? Então faz falta. Se um não vem, faz falta. Não faço nada. Você não faz nada? Você não vem aqui para louvar a Deus? Você não vem aqui para escutar a palavra? Então faz falta. Faz falta. Amém? Então, segundo a justa, a operação de cada parte faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém, queridos? Jesus, preste atenção, ele não perdia nenhuma oportunidade. A palavra que diz que era a hora de descanso dele. Jesus falou: vamos para um lugar deserto, para quê? Para vocês descansar. Vocês devem estar cansados, falou demais, andou demais. Então vamos. Só que Jesus, quando chegou ali, o que ele viu? Uma multidão. O que eu quero agora? O meu descanso ou fazer a obra? O que eu prefiro num domingo? Descansar ou fazer a obra? O que eu prefiro? O que eu prefiro no sábado à noite? Curtir? Sair? Ir para onde tem mais gente? Ou vir fazer a obra? Preste atenção, querido. Aqui está dizendo que a cooperação do corpo inteiro, ela é essencial. Então não pense na sua cabeça que você vem aqui de sábado simplesmente para escutar ou só para cantar. Você vem para fazer parte de um corpo. Amém? Que você é essencial, que você é importante. Então não perca a oportunidade. Amém? A palavra de Deus diz o que? Inútil vos será, bem cedo levantar, penosamente trabalhar. Sabe quem gosta desse versículo? Mas assim, pegando só a letra do versículo, vagabundo, preguiçoso. E sabe que Deus está falando aqui, querido? Enquanto você está buscando a minha presença, enquanto você está buscando fazer algo na minha obra, eu estou te dando aquilo que você necessita, eu estou te dando aquilo que você precisa. Então não precisa você ficar se matando para trabalhar, se matando para ganhar o pão, porque eu é que vou te dar. Busque eu em primeiro lugar. Amém? Só que Jesus, ele viu lá uma multidão de 5.000 homens. Só que não tinha só homem, tinha mulher,
tinha criança. Então tinha gente ali a bocado. O que Jesus fez? Eu vou ensinar, eu vou pregar. Mas e o horário de descanso? Agora é hora de fazer a obra. Agora é a hora, porque diz aqui o quê? Que Jesus ele ficou com compaixão de ver todo mundo ali. Amém? Ele olhou para aquela multidão e falou assim: um monte de ovelhas sem pastor. Vou deixar todo mundo aqui? Quantos e quantos estão? Muito mais de 5.000 estão aí fora. Ovelhas sem pastor, precisando de uma palavra. Jesus te ama virou jargão para crente. Jesus te ama. Mas sabe que tem muitos aí fora que precisa sentir que é amado, que precisa saber que para ele tem sim salvação, que tem uma esperança. Jesus foi lá, ensinou todos eles. Aí o que aconteceu? Os discípulos já ficaram preocupados com outra coisa. Falou: Jesus, bem que o senhor viu aí, né? Olha aí para frente. Dá para o senhor contar? Se o senhor não precisa contar não, porque eu já fui e contei. Tem 5.000 homens. Não contei as mulheres e crianças não, porque mulher, mas tem um monte aí. Bastante. Fala para eles ir embora, Jesus. O que os discípulos estavam querendo ali também? Descansar. Fala para eles ir embora. Para procurar, dizendo, estava preocupado, procurar um lugar para eles comer, né? Porque está ficando tarde. Qual que eles vão comer? O que Jesus respondeu para eles? Por que não dá vocês de comer para ele? Imagine que eles ficaram em choque. Como que eu vou dar de comer para 5.000 homens? Preste atenção, quando Jesus te falar para fazer algo, é porque ele já preparou o quê? O suprimento. Quando ele falar para você, vai e faz, ele já preparou. Porque diz aqui que Jesus, eu já sabia. Falou para os discípulos o quê? Vê quantos pão tem lá. Jesus já sabia quantos pão tinha. Os discípulos falaram assim: nem com 200 denários na época era 8 meses de trabalho de uma pessoa. Nem com 8 meses de trabalho você não consegue alimentar todo esse povo. Mas Jesus já sabia de todas as coisas. Quantos pão? Tem 5 pão. Quantos peixes? 2 peixes. Jesus, o que o senhor vai fazer, Jesus? Macfish. E fez para todo mundo. Todo mundo comeu até se empanturrar. Quem queria comer 4 vezes comia. Quem queria comer 5 vezes comia. Aquele monte de gente ficou rotando o tucunaré uns 5 dias. Estou falando porque eu nem sei que peixe que dá naquela época, daquela região lá. Mas se fartaram. Preste atenção, querido. E todos ali ficaram cuidados, se sentiram importantes. Amém? Jesus nos ensina que nós temos que estar dispostos a fazer. O material ele dá na tua mão. Aliás, ele já preparou, ele está esperando alguém se falar, eu vou, então estou aqui, vai. Porque muitas vezes a gente espera primeiro o material para depois ir fazer, não é? Preste atenção. Quem casa quer? Pergunta se eu tinha casa quando eu casei com a minha mulher. Eu vou esperar? Mas já tinha algo em mente. Não tinha nada não. Casamos quando? Pela fé. Literalmente. Depois de casado, aí nós começamos a imaginar. O Senhor, nós casamos. E a casa? Já preparei. Mas daqui uns anos ainda. Amém. Daí uns anos, veio a casa. Tinha um carrinho. Parou.
Senhor, um carro maior. 7. Pode ser. Preparou. Amém? Deus sabe o que nós necessitamos e Ele prepara antes de a gente pedir. Quando nós casamos, Ele já imaginou, falou, daqui tantos anos você vai precisar de um carro desse tamanho. Então eu vou começar a você trabalhar para isso. Amém? Então não espere o material primeiro vir na mão para depois começar a trabalhar. Trabalhe hoje, que Ele vai suprir. Amém? Ontem lá no discipulado nós estávamos falando sobre exatamente isso, sobre a evangelização. E Deus é maravilhoso porque Ele põe a palavra no nosso coração e vem as coisas para quê? Para testificar, para falar, você está com dúvida ou coisa feia? É eu mesmo que estou falando. Ei, perdoa Deus, mas não tem mais não. Aí nós falando lá sobre evangelização. E falando que nós precisamos fazer mais o quê? Nós precisamos fazer mais o quê? Quem não estava lá me responde. Nós precisamos fazer o quê? Quem não estava lá me responde. Quem estava lá fica de boca calada. Nós precisamos fazer mais o quê? O que eu estou falando aqui hoje? Eu fiquei, sinceramente, eu não vou falar que eu fiquei assim, com o coração partido, chateado, mas fiquei bravo. Domingo passado o pastor perguntou para vocês o que eu tinha pregado no dia anterior e vocês não sabiam responder. O que eu estou falando aqui hoje? Do quê? Qual que foi o tema que eu dei? Nós estamos falando do que aqui? De evangelizar. O que nós estamos precisando fazer? Ou você acha que não está precisando fazer isso? A Campo Novo está em dia com esse termo. Tá? Então se amanhã o pastor perguntar, qual que foi o texto que eu preguei aqui hoje? E sobre o que eu falei? Sobre evangelização. Nós precisamos ir e pregar o evangelho. Nos 4 evangelhos, Jesus diz: ide, pregai. E lá em Atos diz: vai. Nós estamos indo. Ligagem em Jesus é uma bênção. Amém? Mas a maioria dos sábados eu estou pregando para quem? Para os crentes. Eu quero que o Ligagem em Jesus seja assim um culto de celebração, amém? Mas nós precisamos ir lá para fora. Nós precisamos enfrentar lá o templo. Porque quem está lá, muitos não vão querer às vezes ouvir, mas precisa ouvir. E quando ouvir, o Espírito Santo vai trabalhar na vida dela. Amém? Eu estava falando ontem lá. Você vê, nós fizemos um trabalho assim, não foi totalmente bem organizado. O pastor lançou um desafio aí para nós, na época, eu lembro. Vocês precisam fazer alguma coisa. Eu falei, pastor, vamos fazer um evangelismo de rua. Fui lá, reservei a escola, fui na prefeitura, reservei o palco. E fui lá também, aluguei o som. E fizemos lá um evento. O evento assim, sabe? Aí a Vitória falou, eu estava lá. E Deus tocou o meu coração lá. Agora estou vendo as duas também que estavam lá. Vitória e a Fran. Também tá, mas já vi antes, né? Você já viu no projeto, não via? Então, mas estou falando que elas não vinham. Ela também não. Amém? São frutos. Todo trabalho de evangelismo dá fruto. Então por que nós não estamos indo? Esperando material? Nesse caso, nem disso, porque nós temos material. Amém? Nós falamos lá, ninguém quiser ir, vamos nós aqui do discipulado. Nós vamos fazer evangelismo.
Nós vamos começar a trabalhar. Amém? Então creia nisso. Vamos começar a semear para trabalhar. Primeira, segunda, terceira, quarta geração. Põe todo mundo para trabalhar. Vamos pôr toda essa estrutura que nós temos para trabalhar. Ah, é cansativo, né? Tira, põe. Se precisar, eu contrato uns road. Aleluia. Amém? Tem que ser assim. Eu vou. Uma coisa que eu sempre oro para Deus: Senhor, não deixa ninguém tomar meu lugar. Senhor, não deixa ninguém tomar meu lugar. E lá no fundinho ele me responde: depende de você. Depende de você. Amém? Então nós vamos começar a trabalhar, querido. Nós vamos começar a fazer o que nós devemos fazer. Jesus, ele não falou: você quer? Você vai. Ele deu o quê? Uma ordem. Jesus, seu primeiro discurso lá no templo, qual foi? E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos, e a restauração das vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Amém? Então eu digo para você, querido, hoje está se cumprindo. Isso aqui é para mim, é para você. Amém? O Espírito do Senhor, diga assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim para ir e pregar. Amém? Creia nisso. Lucas 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia. Quem está aqui dentro, creio eu, tem nenhum perdido. Amém? Perdido está lá fora. O Senhor veio para buscar e salvar quem? Então nós temos que ir. Sabe por quê? Porque Jesus já veio e já fez a parte dele. Agora é com a gente. Amém? Agora é conosco. O nosso trabalho é o que? É ser enviado. E hoje, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu estou te chamando para se juntar a mim e fazer a sua obra. Quem vai? Então fique de pé, querido. Banda, vem aqui. Vamos cantar um hino de novo. Esse hino tem que estar no teu coração.